O dia em que meu filho me ligou desesperado pedindo ajuda com os netos foi o mesmo dia em que descobri que, aos 67 anos, eu ainda era vista apenas como uma funcionária gratuita da família. Mas o que ele não imaginava é que esta funcionária tinha muito mais poder do que aparentava. Meu nome é Marta, tenho 67 anos e durante toda a minha vida me dediquei à família. Fui casada por 42 anos com Antônio, um homem bom e trabalhador que partiu há 3 anos, deixando um vazio no meu coração, mas também uma aposentadoria que me permitia viver com dignidade. Tivemos um filho único, Lucas, que sempre foi meu orgulho e minha preocupação constante. Naquela manhã de quinta-feira, eu estava regando minhas violetas na varanda quando o telefone tocou com urgência. Era Lucas. E pela primeira vez em anos, sua voz carregava uma vulnerabilidade que me fez esquecer imediatamente qualquer mágoa passada. "Mãe, eu preciso muito da sua ajuda", disse ele, e pude ouvir o desespero verdadeiro em suas palavras. "A Sara teve complicações no parto. Ela vai ficar internada por mais algumas semanas, e eu não tenho como cuidar das crianças sozinho. O trabalho está uma loucura e..." Meu coração se apertou. Sara, minha nora, havia dado à luz ao terceiro filho apenas uma semana antes, e por mais que nossa relação fosse complicada, ela era a mãe dos meus netos. Miguel, de 9 anos, e Laura, de 6, eram a luz dos meus olhos. "Claro, filho. O que você precisa?" Respondi sem hesitar, como sempre fiz quando se tratava da minha família. "Preciso que você venha ficar na nossa casa por algumas semanas. Cuidar das crianças, levar para a escola, essas coisas. Sei que é muito pedir, mãe, mas você é a única pessoa em quem confio para isso." Havia algo na forma como ele falou "essas coisas" que deveria ter me alertado, mas eu estava focada no essencial. Meus netos precisavam de mim. E depois de 3 anos vivendo sozinha no meu apartamento, a ideia de estar cercada pela família novamente aquecia meu coração. "Não precisa nem perguntar, Lucas. Você sabe que sempre estive aqui para vocês", disse, já mentalmente organizando o que levar na mala. Devo explicar algo importante. Desde que Lucas se casou com Sara há 10 anos, eu sempre ajudei financeiramente. Todo mês, 2.500 euros da minha aposentadoria iam direto para a conta deles. Era uma quantia significativa para mim, mas via como um investimento na felicidade dos meus netos. Ajudei a dar entrada no apartamento onde moravam, um bonito 3 quartos no bairro nobre da cidade. Nunca pedi nada em troca, apenas esperava ser tratada como família. "Mãe, você é um anjo", disse Lucas, e percebi o alívio genuíno em sua voz. "Posso buscar você amanhã de manhã?" "Não precisa, filho. Eu pego um Uber. Você deve estar exausto." Naquela noite, enquanto arrumava a mala com o cuidado de quem se prepara para uma missão importante, senti uma estranha mistura de expectativa e apreensão. Fazia meses que não passava mais que algumas horas na casa de Lucas. As visitas sempre foram breves, educadas, com Sara controlando cada momento como uma anfitriã que tolera uma visita inconveniente. Mas desta vez seria diferente. Eu seria necessária, útil, parte fundamental do funcionamento daquela casa. A sensação de ser novamente importante para alguém me encheu de uma energia que não sentia há tempos. Guardei meus remédios, algumas roupas confortáveis, os presentes que sempre levava para os netos e um pequeno caderno onde anotava receitas. Pensei em levar também alguns dos pertences do Antônio que me consolavam, sua caneca preferida, uma foto nossa, mas decidi que seria melhor manter as coisas simples. Antes de dormir, liguei para minha irmã Clara para contar sobre os planos. "Marta, você tem certeza de que está preparada para isso?" Ela perguntou com a franqueza de quem me conhecia há mais de 60 anos. "Você sabe como a Sara pode ser. Clara, são meus netos, e Lucas precisa de mim. Não posso pensar no resto agora. Só prometa que não vai deixar ninguém pisotear você. Você já deu demais para essa família." Suas palavras ficaram ecoando na minha mente enquanto eu tentava dormir. Clara sempre foi mais desconfiada que eu, mais protetora.
Mas naquela noite eu estava cheia de esperança e determinação. Finalmente, depois de 3 anos de solidão, eu voltaria a ser verdadeiramente necessária. Voltaria a ter um propósito que ia além de cuidar apenas de mim mesma. A sensação era embriagante, como eu estava enganada. A manhã seguinte chegou com um sol radiante que parecia abençoar minha nova missão. Tomei um banho caprichado, vesti minha blusa azul favorita, aquela que o Antônio sempre dizia que realçava meus olhos, e peguei o Uber para a casa do meu filho. Durante o trajeto de 40 minutos, revisei mentalmente tudo o que sabia sobre a rotina das crianças. Miguel estava no 4º ano e Laura no 1º. Eu conhecia seus horários, suas comidas preferidas, até mesmo quais desenhos gostavam de assistir. Depois de tantos anos sendo avó à distância, finalmente teria a chance de estar presente no dia a dia deles. O apartamento de Lucas ficava em um edifício elegante, com portaria 24 horas e playground. Eu me lembrava do orgulho que senti quando ajudei com a entrada daquele lugar. 3 quartos, 2 suítes, uma área gourmet que Sara adorava mostrar nas redes sociais. Era tudo o que eles sonhavam. Lucas me recebeu na porta com um abraço apertado. Estava com olheiras profundas e a barba por fazer, claramente sobrecarregado. As crianças correram para mim gritando, "Vovó!" E por um momento, tudo pareceu perfeito. "Mãe, muito obrigado por estar aqui", ele disse enquanto pegava minha mala. "Você não imagina o alívio que é saber que as crianças estão com você." "Imagino sim, filho. É para isso que existem as mães e as avós." Foi quando ele me levou para ver onde eu ficaria que o primeiro sinal de alarme soou. "Então, mãe, a Sara organizou tudo para você antes de ir para o hospital", ele disse, me guiando pelo corredor. Passamos pela suíte principal, pelo quarto das crianças, e então ele abriu uma porta pequena no final do corredor. Era o antigo quarto de empregada. Um cubículo de talvez 2 metros por 3, com uma janela minúscula que dava para o poço de ventilação. No meio do espaço apertado, um sofá-cama que tinha visto dias melhores. "É aqui", disse Lucas, evitando meu olhar. "Sei que não é o ideal, mas a Sara disse que seria mais prático. Você fica perto da cozinha e..." Minha voz ficou presa na garganta. Olhei ao redor daquele espaço claustrofóbico, com suas paredes descascadas e o cheiro de mofo que nenhum aromatizante conseguia disfarçar. Havia uma pequena escrivaninha encostada na parede e uma prateleira improvisada. "E o quarto de hóspedes?", perguntei, tentando manter a voz calma. Lucas coçou a cabeça, um gesto que fazia desde criança quando estava desconfortável. "Ah, aquele... A Sara está usando como closet extra. Sabe como ela é com as roupas dela? Seria muito trabalho desmontar tudo agora, e com ela no hospital." Senti uma pontada no peito. O quarto de hóspedes era amplo, com uma cama queen size e banheiro próprio. Eu mesma havia escolhido a decoração quando eles se mudaram, pensando nos momentos em que ficaria com eles. Mas aparentemente, as roupas da Sara eram mais importantes que o conforto da sogra. "Entendo", foi tudo o que consegui dizer. "É só temporário, mãe. Logo, logo a Sara volta e as coisas se normalizam." Aquela palavra, normalizam, carregava tanto peso. Como se minha presença fosse uma anormalidade a ser corrigida. Naquela primeira noite, enquanto tentava me acomodar no sofá-cama que rangia a cada movimento, senti as primeiras dores nas costas. Aos 67 anos, depois de uma vida inteira cuidando da casa e da família, minha coluna já não perdoava desconfortos. Mas eu disse a mim mesma que era só uma questão de adaptação. O que mais me doía não eram as dores físicas, era a mensagem implícita naquela escolha. Eu, que contribuía mensalmente com $2. 500 para aquela casa, que havia ajudado a comprá-la, estava sendo alojada como... O quê? Uma funcionária temporária? Durante a madrugada, ouvi Laura choramingando no quarto ao lado. Levantei-me imediatamente, era para isso que eu estava ali. Encontrei-a com febre baixa, provavelmente sentindo falta da mãe.
Fiquei com ela até amanhecer, fazendo compressas frias e cantando as cantigas que cantava para Lucas quando ele era pequeno. De manhã, quando Lucas saiu para o trabalho, eu já estava na cozinha preparando o café da manhã das crianças. Ele parou na porta, me observando enquanto eu cortava frutas e preparava o lanche escolar. "Mãe, obrigado por tudo", disse, beijando minha testa. "Você é incrível." Sorri para ele, porque era meu filho e eu o amava. Mas uma parte de mim perguntava: se eu era tão incrível, por que estava dormindo no quarto de empregada? Aquela pergunta ecoaria na minha mente pelos próximos dias, crescendo como uma semente de indignação que eu ainda não estava pronta para reconhecer. As crianças, pelo menos, me receberam com amor genuíno. Miguel me ajudava com a louça e Laura queria que eu penteasse seus cabelos todas as manhãs. Eram esses momentos que me lembravam por que eu estava ali. Mas à noite, quando me deitava naquele sofá desconfortável, olhando para o teto baixo daquele cubículo, eu começava a me perguntar quando havia deixado de ser família e me tornado apenas conveniente. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina que era simultaneamente familiar e estranhamente desumanizante. Eu acordava às 5h30, não por escolha, mas porque o sofá-cama havia se tornado uma tortura para minhas costas. O primeiro som do dia era sempre meu próprio gemido abafado ao tentar me levantar. Na cozinha, encontrava religiosamente uma lista deixada por Sara, mesmo à distância. Sim, ela controlava a casa do hospital através de bilhetinhos detalhados que Lucas trazia fielmente a cada visita. "Marta", dizia o primeiro bilhete que encontrei na mesa da cozinha. "Obrigada por ajudar. Algumas instruções importantes. As crianças devem tomar café até 7h30. Miguel não gosta de mamão. Laura precisa tomar o remédio para a alergia. Por favor, passe um pano nos móveis da sala depois que elas saírem para a escola. A máquina de lavar está com problema, então talvez seja melhor lavar algumas peças à mão. Obrigada." Lendo aquilo, senti um nó no estômago. Não eram apenas instruções sobre as crianças, eram tarefas domésticas. Eu estava ali para cuidar dos meus netos, não para ser a faxineira da casa. Mas engoli minha indignação. Sara estava no hospital, acabara de ter um bebê. Era compreensível que estivesse preocupada com a organização da casa. O que não consegui engolir foi o bilhete do terceiro dia. "Marta, notei que você deixou uma xícara na pia ontem. Por favor, mantenha a cozinha impecável. Também seria bom dar uma aspirada no tapete da sala. As crianças derrubaram biscoito." Uma xícara na pia. Minha própria xícara de café, que deixei por 5 minutos enquanto ajudava Laura a se vestir. Miguel, meu neto mais velho, tinha a sensibilidade de perceber tensões que os adultos tentavam esconder. "Vovó, por que você dorme no quartinho pequenininho?" Ele perguntou na 4ª manhã, enquanto tomávamos café juntos. "É só temporário, amor. Enquanto sua mãe não volta." "Mas tem o quarto grande lá do lado, o que a mamãe chama de closet." Laura, sempre mais direta, completou. "Tem uma cama grande lá, vovó. Por que você não dorme lá?" Como explicar para crianças de 6 e 9 anos que sua avó, que ajudava a pagar a casa onde viviam, não era considerada digna de dormir no quarto de hóspedes porque ele estava ocupado por roupas? "Às vezes as roupas das mamães precisam de muito espaço", disse, tentando sorrir. Miguel franziu a testa com aquela expressão séria que me lembrava tanto do Lucas criança. "Mas você é mais importante que as roupas, né, vovó?" "Do mouths of babes", como dizem os americanos. Da boca das crianças sai a verdade. "Claro que sou, meu amor", respondi, mas pela primeira vez em anos não tinha certeza se acreditava nisso. A cada manhã, eu levava as crianças para a escola e ficava observando outras avós na porta. Elas falavam sobre os netos com o orgulho de quem era valorizada, de quem tinha seu lugar respeitado na família. Eu sorria e participava das conversas, mas me sentia uma impostora. À tarde, quando buscava as crianças, a rotina continuava. Lanche, dever de casa, banho, jantar. Entre essas atividades, eu ia riscando os itens das listas de Sara. Limpar isso, organizar aquilo, verificar se tal coisa estava no lugar certo.
Aos poucos, fui percebendo que não era tratada como a avó que veio ajudar em um momento difícil. Era tratada como uma funcionária temporária que por acaso tinha laços familiares com os patrões. O momento mais doloroso veio na sexta-feira, quando Lucas chegou em casa e encontrou as crianças assistindo desenho comigo no sofá. "Como foram as coisas hoje?" perguntou, se servindo de água na cozinha. "Tudo tranquilo", respondi. "As crianças estão bem, comeram direito, fizeram o dever?" "E as outras coisas?" A Sara perguntou se você tinha conseguido limpar os vidros da varanda. Outras coisas. Não o bem-estar dos filhos dele, mas as outras coisas. "Sim, Lucas, limpei." Ele pareceu genuinamente aliviado, como um chefe que confirma que o funcionário cumpriu todas as tarefas. "Ótimo." A Sara fica mais tranquila sabendo que a casa está organizada. Naquela noite, deitada no sofá-cama, olhando para o teto baixo, eu comecei a fazer uma conta dolorosa. Em 3 anos de viuvez, havia transferido 90 mil hares para a conta do meu filho. 90 mil reais. Dinheiro que poderia ter usado para reformar meu próprio apartamento, para viajar, para viver com mais conforto. E em troca, quando precisaram de mim, ofereceram o quarto de empregada e uma lista de tarefas. Não era ingratidão, pelo menos não conscientemente. Era algo pior. Era invisibilidade. Eu havia me tornado tão conveniente, tão constantemente disponível, que minha dignidade se tornara negociável. As crianças me amavam, isso eu não duvidava. Miguel deixava desenhos embaixo da minha porta e Laura sempre pedia para eu contar histórias antes de dormir. Mas o amor dos netos não apagava a humilhação sistemática que eu estava vivendo. Na manhã do 7º dia, enquanto preparava o café e lia mais uma lista de instruções, uma pergunta começou a crescer no meu peito. Quando foi que eu deixei de me valorizar tanto que permitiu que outros também não me valorizassem? A resposta para essa pergunta mudaria tudo. O 10º dia da minha estadia trouxe uma novidade que faria meu mundo desabar de vez. Lucas chegou em casa na quinta-feira à noite com uma animação que não via há dias. "Mãe, tenho uma boa notícia", disse ele, largando a pasta na mesa da cozinha. "Os pais da Sara vão vir visitá-la no hospital amanhã e vão ficar aqui no fim de semana para conhecer o bebê quando ela receber alta." Meu coração deu um pulo. Finalmente, mais gente para ajudar. Talvez eu pudesse até descansar um pouco. Que maravilha, filho! Eles vão gostar de ver como as crianças estão bem cuidadas. "Ah, e mãe, eles vão ficar no quarto de hóspedes. Passei a tarde toda organizando, compramos até uma cama nova para substituir a que estava lá. Ficou linda, você vai ver." As palavras bateram em mim como um soco no estômago. Compraram uma cama nova para os pais da Sara. O quarto que estava impossível de ser arrumado quando eu cheguei, de repente se transformou em uma suíte perfeita em uma única tarde. "Uma cama nova?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Sim, uma cama box queen, dessas bem confortáveis. A Sara fez questão, disse que queria que os pais dela se sentissem bem-vindos." Bem-vindos. A palavra ecoou na minha mente como uma sentença. Na manhã seguinte, quando os pais de Sara chegaram, assisti à transformação da casa. Eles foram recebidos com abraços calorosos, café especial, e Lucas pessoalmente os levou para ver o quarto preparado especialmente para eles. "Ficou perfeito!" exclamei Dona Célia, mãe de Sara, admirando a decoração nova. "Que cama confortável! Sara sempre teve bom gosto." Eu estava na cozinha terminando de preparar um almoço especial quando ouvi a apresentação. "Célia, Maurício, essa é a Marta, mãe do Lucas. Ela está nos ajudando com as crianças enquanto Sara está no hospital." Ajudando, como se fosse uma vizinha solidária, não a avó dos netos. "Ah, que bom ter ajuda nessas horas", disse Dona Célia com um sorriso educado mas distante. "Imagino que deve ser uma época difícil para todo mundo." Durante o almoço, sentei-me à mesa como uma estranha na casa que ajudei a comprar. A conversa girava em torno da Sara, do bebê, dos planos para o futuro. Eu servia, retirava pratos, oferecia sobremesa. Uma funcionária educada e eficiente. Quando as crianças chamaram "vovó",
para me mostrar um desenho, Dona Célia pareceu genuinamente surpresa. Ah, claro, você é a avó das crianças. Desculpe, pensei que fosse... Bem, vocês se entendem. Naquela tarde, enquanto os convidados especiais descansavam no quarto com cama nova, eu voltei para meu cubículo. As paredes pareciam ter se fechado ainda mais. O contraste era brutal, eles dormindo em conforto no quarto que deveria ser de hóspedes, eu encolhida no sofá-cama do quarto de empregada. Mas o momento que selou meu destino veio no sábado à noite. Eu estava organizando a cozinha depois do jantar, quando o telefone de Lucas tocou. Era Sara, ligando do hospital para saber como estava sendo a visita dos pais. Lucas saiu para a varanda para conversar com mais privacidade, mas a porta estava entreaberta e as palavras chegaram até mim com clareza dolorosa. Como estão seus pais, amor? Estão gostando do quarto? Uma pausa. Claro que estão confortáveis. Você organizou tudo perfeitamente. A cama nova fez toda a diferença. Outra pausa, mais longa. A sua mãe? Ah, ela está bem. Continua no quartinho dos fundos. Honestamente, Sara, pelo menos a velha serve para alguma coisa. As crianças estão sendo bem cuidadas, a casa está limpa, não posso reclamar de mão de obra gratuita. Mão de obra gratuita. Velha que serve para alguma coisa. Senti minhas pernas fraquejarem. Tive que me apoiar na pia para não cair. 42 anos de casamento, 35 anos sendo mãe, 10 anos contribuindo financeiramente para aquela família. E era isso que eu representava para meu próprio filho. Mão de obra gratuita. A risada de Lucas ecoou da varanda. Imagina se eu fosse pagar alguém para fazer tudo o que ela está fazendo. Economizamos uma fortuna. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Cada vez que fechava os olhos, ouvia as palavras do meu filho ecoando na minha mente. A velha serve para alguma coisa. Mão de obra gratuita. Economizamos uma fortuna. Durante 67 anos, construí minha identidade em torno do cuidado com os outros. Fui a filha obediente, a esposa dedicada, a mãe abnegada, a avó presente. Sempre coloquei as necessidades da família acima das minhas próprias. E descobri, da forma mais cruel possível, que essa dedicação havia me tornado invisível. Não era amor que eu recebia em troca do meu cuidado. Era conveniência. Às 4 da manhã, levantei-me daquele sofá-cama pela última vez como uma mulher derrotada. Quando o sol nasceu, eu já era outra pessoa. A Marta, que acordou naquela manhã de domingo, havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Se eu era vista apenas como mão de obra gratuita, era hora de descobrir qual era realmente o valor do meu trabalho. Domingo amanheceu com um silêncio diferente na casa. Os pais de Sara ainda dormiam no quarto de hóspedes. As crianças acordaram mais tarde e eu me movi pela manhã com uma calma que não sentia há dias. Era a calma de quem havia tomado uma decisão definitiva. Enquanto preparava o café da manhã, minha mente trabalhava com uma clareza cirúrgica. 67 anos de vida me haviam ensinado muitas coisas, e uma delas era que as pessoas só valorizam aquilo que podem perder. Durante a manhã, enquanto todos estavam distraídos com a visita, peguei meu celular e me tranquei no banheiro. Minha primeira ligação foi para o banco. Bom dia, gostaria de cancelar uma transferência automática, disse para a atendente, mantendo a voz baixa, mas firme. Claro, senhora. Pode me dar os dados da conta destino? Recitei de cor os números da conta do Lucas. 10 anos transferindo religiosamente 2.500 HUD todo dia 15 de cada mês. Hoje era dia 13. A próxima transferência seria cancelada. Gostaria de reagendar para outra data ou cancelar definitivamente? Cancelar definitivamente. Entendido. A transferência automática foi cancelada. Mais alguma coisa? Sim, gostaria de saber sobre aplicações de renda fixa para aposentados. Nos próximos 20 minutos, conversei com um gerente sobre opções de investimento. Descobri que os DUIs 500 que eu enviava mensalmente poderiam render muito mais na minha própria conta do que subsidiando o estilo de vida dos outros. A segunda ligação foi para minha irmã Clara. Marta, tudo bem? Como estão as coisas aí? Clara, preciso de um favor.
Você pode dar uma olhada nos apartamentos para alugar perto de você? Houve uma pausa do outro lado da linha. Marta, o que aconteceu? Vou contar tudo depois. Por enquanto, só me ajuda com isso? Algo de um quarto, bem localizado, que eu possa pagar com minha aposentadoria. Claro, irmã, mas você está me preocupando. Estou bem, Clara. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente bem. A terceira ligação foi a mais difícil. Liguei para minha antiga empregada, Dona Conceição, que havia trabalhado comigo por 15 anos antes de eu me mudar para cuidar da casa sozinha após a morte do Antônio. Dona Marta, que saudades! Como está? Oi, Conceição. Estou bem. Me diz uma coisa. Quanto você cobraria hoje para cuidar de 2 crianças durante a semana, fazer compras, cozinhar, limpar a casa? Uai, isso depende. Seria meio período ou período integral? Período integral. Dormir na casa durante a semana. Olha, pela responsabilidade e por dormir fora, eu cobraria uns 4.000 reais, mais vale transporte e alimentação. Por que, Dona Marta? 4.000 reais. Eu estava fazendo o mesmo trabalho de graça, ainda pagando 2.500 reais mensais, para ter o privilégio de ser tratada como empregada. Só curiosidade, Conceição. Obrigada. O resto da manhã, passei observando minha própria família com olhos novos. Lucas tratando os pais da Sara como realeza, enquanto eu permanecia invisível. As crianças vinham naturalmente até mim quando precisavam de qualquer coisa, mas aos olhos dos adultos eu era apenas parte da mobília. Durante o almoço de domingo, ouvi Dona Célia comentando sobre uma amiga que havia contratado uma cuidadora para os netos. Ela paga uma fortuna, viu? 2.500 reais só para cuidar das crianças, sem contar limpeza da casa, essas coisas. Lucas quase engasgou com o vinho. Nossa, é muito caro mesmo, disse ele, me olhando de relance. Sorri internamente. Se ele soubesse... À tarde, quando todos tiraram uma soneca, me tranquei novamente no banheiro e fiz mais algumas ligações importantes. Uma para uma imobiliária, outra para uma empresa de mudanças e, por último, para meu advogado de família. Doutor Renato, preciso atualizar alguns documentos. Quero tirar meu filho como procurador das minhas contas bancárias. Algum problema, Dona Marta? Nenhum problema. Só acho que aos 67 anos posso cuidar das minhas próprias finanças. Naquela noite, quando finalmente me deitei no sofá-cama pela penúltima vez, senti uma sensação estranha, alívio. Não era raiva que eu sentia, nem desejo de vingança. Era a paz profunda de quem havia recuperado sua dignidade. As crianças notaram minha mudança de humor no dia seguinte. Vovó, você está diferente hoje, disse Laura, me abraçando na cozinha. Diferente como, minha princesa? Mais feliz, seus olhos estão brilhando. Miguel, sempre observador, acrescentou. É verdade, vovó. Você estava meio triste esses dias. Abracei meus netos com uma intensidade nova. Eles eram inocentes em tudo isso. Minha decisão não era contra eles, mas por eles também. Eles precisavam aprender, através do meu exemplo, que ninguém merece ser tratado como cidadão de segunda classe. Às vezes, meus amores, as pessoas precisam fazer mudanças para ficarem felizes de verdade, expliquei, penteando os cabelos da Laura. Que tipo de mudanças, vovó? Mudanças que mostram para todo mundo que nós somos importantes e merecemos ser tratados com carinho. Lucas chegou em casa naquela segunda-feira de excelente humor. Os pais de Sara haviam voltado para casa elogiando a organização e o cuidado com que foram recebidos. Sara receberia alta na quarta-feira. Mãe, não sei como agradecer tudo que você fez por nós, disse ele, beijando minha testa. A Sara está super aliviada sabendo que a casa e as crianças estavam sendo tão bem cuidadas. Foi um prazer, filho, respondi com sinceridade. Havia sido mesmo um prazer cuidar dos meus netos. O problema nunca foram as crianças. Ela volta na quarta, então você pode ir para casa na quinta de manhã. Obrigado por tudo, mãe. Quinta de manhã. Perfeito. Era exatamente o tempo que eu precisava para colocar meu plano em ação. Naquela terça-feira, enquanto as crianças estavam na escola,
fiz minha última preparação. Organizei todos os meus pertences discretamente, deixei alguns presentes escondidos nos quartos dos netos, com bilhetinhos carinhosos, e escrevi uma carta longa, explicando minha decisão. A carta não era cruel nem acusatória, era simplesmente honesta. Explicava que uma mulher de 67 anos merecia ser tratada com dignidade, que ajuda financeira não deveria vir acompanhada de humilhação e que amor verdadeiro se demonstra através do respeito. O dia seguinte seria decisivo. Sara voltaria para casa, eu voltaria para a minha, e a primeira prestação do apartamento venceria sem o dinheiro que sempre garantiu seu pagamento. Era hora de descobrir qual era realmente o valor da mão de obra gratuita da velha que serve para alguma coisa. A quarta-feira chegou com Sara de volta do hospital, carregando o bebê como se fosse o troféu mais precioso do mundo. A casa se transformou imediatamente em torno dela. Lucas correndo para cima e para baixo, atendendo cada pedido, as crianças sussurrando para não acordar o irmãozinho. E eu? Eu continuei invisível. Marta, foi a primeira coisa que Sara me disse, nem sequer um obrigada ou como você está. Organizei uma lista das coisas que precisam ser ajustadas antes de você ir embora amanhã. Está na cozinha. Mais uma lista, como se os 15 dias em que cuidei dos filhos dela, mantive sua casa funcionando e abri mão do meu próprio conforto fossem apenas um serviço temporário a ser finalizado adequadamente. Peguei a lista na cozinha e quase sorri da ironia. Trocar as roupas de cama, fazer uma compra grande para abastecer a geladeira, deixar algumas refeições prontas congeladas. Trabalho para mais meio-dia inteiro. Claro, Sara, respondi com uma tranquilidade que deve ter soado estranha. Vou providenciar tudo. Durante todo o dia, observei a dinâmica familiar se restabelecer. Sara reassumindo seu território, reorganizando coisas que eu havia organizado, criticando sutilmente escolhas que fiz durante sua ausência. As crianças comeram muito doce enquanto eu estava fora, comentou, olhando para mim com reprovação. Foram 2 sorvetes em 15 dias, Sara, nos dias em que elas se comportaram bem na escola. Mesmo assim, não é bom criar hábitos ruins. Lucas, como sempre, ficou em silêncio. Meu filho havia se tornado um especialista em evitar conflitos, mesmo quando isso significava deixar sua mãe ser desrespeitada na própria cara. À noite, depois de colocar as crianças para dormir, fui ao meu cubículo pela última vez como moradora daquela casa. Peguei a carta que havia escrito e a coloquei embaixo da porta do quarto de Lucas e Sara. Não queria confrontos na manhã seguinte, não queria lágrimas de crocodilo ou promessas vazias de mudança. A carta dizia tudo o que eu precisava dizer. Lucas e Sara, obrigada por me permitirem cuidar das crianças durante este período. Foi uma experiência reveladora. Tomei algumas decisões importantes sobre minha vida que vocês precisam saber. Primeiro, cancelei a transferência automática mensal de R$ 2.500. Segundo, vou me mudar para um apartamento menor, mais adequado às minhas necessidades. Terceiro, continuarei sendo uma avó presente e amorosa, mas dentro de limites que preservem minha dignidade. As crianças podem me visitar sempre que quiserem, e eu estarei disponível para emergências reais, mas não estarei mais disponível para ser tratada como funcionária gratuita ou hóspede inconveniente. Espero que entendam. Com amor, Marta. Dormi melhor naquela última noite no sofá-cama do que havia dormido em 2 semanas. Na quinta de manhã, levantei cedo, preparei o café das crianças pela última vez naquela casa, dei beijos e abraços apertados nos meus netos e chamei meu Uber. Vovó, por que você está levando todas as suas coisas? Perguntou Miguel, sempre observador. Porque vovó vai cuidar da casa dela agora, meu amor. Mas vocês podem me visitar sempre que quiserem. A casa nova tem quarto para nós? Perguntou Laura, preocupada. Tem um sofá-cama muito confortável que é só para vocês 2, menti carinhosamente. Na verdade, era um apartamento de 1 quarto, mas eu daria um jeito de recebê-lo sempre. Lucas estava no banho quando saí. Sara acenou da janela com o bebê no colo, provavelmente aliviada por ter a casa de volta. Cheguei em casa, minha casa real, com uma sensação de liberdade que não experimentava há anos.
Meu apartamento pequeno, minha decoração, minhas plantas, minha cama. Tudo meu. O telefone tocou pela primeira vez na sexta-feira de manhã. Mãe, preciso conversar com você. Era a voz de Lucas, mais séria do que de costume. Bom dia, filho. Como posso ajudar? Recebi sua carta. O que é essa história de cancelar a transferência? Exatamente o que está escrito, Lucas. Cancelei. Mas, mãe, você não pode fazer isso. A prestação da casa vence segunda-feira. Havia uma coisa que meu filho ainda não havia entendido. Eu podia sim fazer isso. Era meu dinheiro. E como vocês vão resolver isso? Como assim, como vamos resolver? Você sempre ajudou. Sim, sempre ajudei. E em troca, quando precisaram de mim, me colocaram no quarto de empregada enquanto compravam cama nova para os pais da Sara. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Mãe, não é bem assim. É exatamente assim, Lucas. E sabe quanto custa uma pessoa para fazer o trabalho que fiz durante 15 dias? R$ 4.000 por mês. Eu fazia de graça e ainda pagava para vocês. O silêncio se alongou. Mãe, vamos conversar pessoalmente. Isso não pode ficar assim. Pode sim, filho. Pode ficar exatamente assim. O domingo chegou com outro telefonema, desta vez mais desesperado. Mãe, o banco ligou. A prestação está em atraso. Eles estão ameaçando incluir nosso nome no SPC. Que pena, respondi com genuína tranquilidade. Que pena. Mãe, é sério. Eu sei que é sério, Lucas. Vocês são adultos responsáveis. Tenho certeza de que encontrarão uma solução. Mas, mãe... Lucas, interrompi. Durante 10 anos, eu subsidiei o estilo de vida de vocês. Agora quero subsidiar o meu próprio. Espero que entendam. Na segunda-feira, recebi 3 ligações. Na terça, 5. Na quarta, Sara finalmente ligou. Marta, precisamos conversar. Sua voz estava diferente, menos altiva. Oi, Sara, como está o bebê? Está bem. Marta, sobre o que aconteceu? Talvez tenhamos sido um pouco insensíveis. Um pouco insensíveis. Como se colocar a sogra no quarto de empregada fosse apenas um pequeno deslize de etiqueta. Sara, vocês me trataram exatamente como achavam que eu merecia ser tratada. O problema não foi a insensibilidade de vocês. O problema foi eu ter permitido por tanto tempo. Mas e agora? Como vamos pagar a casa? Da mesma forma que pessoas normais pagam suas casas, Sara, com o próprio dinheiro. A ligação que mudou tudo veio na quinta-feira. Era Lucas, mas sua voz estava quebrada. Mãe, o banco executou o apartamento. Vamos ter que sair. Senti um aperto no peito, não por eles, mas pelos meus netos. Sinto muito, filho. Você não sente nada. Se sentisse, não teria feito isso conosco. Lucas, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu fiz com vocês exatamente o que vocês fizeram comigo. Tratei vocês como vocês me trataram. A diferença é que vocês podem mudar essa situação. Eu não podia mudar a humilhação. Houve um soluço do outro lado da linha. Mãe, me desculpa. Nós erramos muito. Eram as palavras que eu precisava ouvir, mas que chegavam tarde demais para evitar as consequências. Eu sei, filho, e eu perdoo vocês, mas perdoar não significa voltar atrás. 3 meses depois, eu estava na varanda do meu novo apartamento, um 2 quartos em um prédio simples mas bem localizado, tomando meu café da manhã e admirando a vista. Não era luxuosa como a vista do apartamento que ajudei a comprar, mas era minha. O telefone tocou. Era Miguel. Vovó, posso ir na sua casa hoje? Claro, meu amor, sempre podem. O papai vai me levar. Ele quer conversar com você. Lucas e Sara haviam se mudado para um apartamento de 2 quartos, mais modesto, que conseguiam pagar com o próprio salário. Foi um choque de realidade necessário. Pela primeira vez em 10 anos, eles tiveram que ajustar seu padrão de vida à sua renda real. Quando Lucas chegou com as crianças naquela tarde, ele estava diferente. Menos arrogante, mais humilde.
As circunstâncias haviam lhe ensinado algumas lições que eu não conseguira ensinar com palavras. Oi, mãe, disse ele me beijando no rosto. Como você está? Bem, filho. E vocês? Estamos nos adaptando. As crianças correram para explorar meu novo apartamento, encantadas com tudo. O quarto que eu havia transformado em um misto de escritório e quarto de hóspedes, com uma cama de solteiro extra e uma escrivaninha cheia de livros para colorir e jogos. Vovó, aqui é só seu? Perguntou Laura, admirando minha decoração simples, mas aconchegante. É só meu, minha princesa. Que legal! Agora você tem um quarto de verdade. Do Mouths of Babes, novamente. Depois que as crianças se distraíram com os brinquedos que eu sempre mantinha para elas, Lucas e eu nos sentamos na pequena sala. Mãe, eu vim pedir desculpas de verdade, começou ele, olhando para as próprias mãos. Não só pela forma como tratamos você, mas por ter demorado tanto para entender. Você entende agora? Entendo que por 10 anos você sacrificou seu próprio conforto pelo nosso. Entendo que nunca paramos para pensar no que você estava sentindo. E entendo que quando você mais precisou de carinho e respeito, nós oferecemos o contrário. Suas palavras eram sinceras. Eu podia sentir. E a Sara? A Sara está aprendendo. Ter que cuidar de 3 crianças e uma casa sem ajuda abriu os olhos dela para muita coisa. Ela me pediu para perguntar se você aceitaria visitá-los para o aniversário do Miguel. Claro que aceito, mas como visitante, não como funcionária. Como avó. Como você sempre deveria ter sido tratada. Nos meses seguintes, nossa relação foi se reconstruindo lentamente. Eu visitava a família regularmente, mas sempre voltava para minha casa. As crianças vinham passar fins de semana comigo, dormindo na caminha extra do meu quarto, adorando ter a vovó só para elas. Sara nunca mais fez uma lista de tarefas para mim. Na verdade, ela começou a me perguntar sobre receitas, sobre como eu conseguia ser tão organizada, sobre técnicas que eu havia desenvolvido em décadas de experiência. Pela primeira vez, ela me via como fonte de conhecimento, não como mão de obra. O que mais me surpreendeu foi descobrir quem eu era, sem o peso da obrigação constante. Matriculei-me em aulas de aquarela, algo que sempre quis fazer. Viajei para a praia com Clara pela primeira vez em anos. Fiz novos amigos no prédio, pessoas da minha idade que tinham histórias para contar e risos para compartilhar. Minha aposentadoria, sem os 2.500 hires mensais saindo, me permitia viver com dignidade e até guardar um pouco. Abri uma poupança para os estudos dos netos, algo que seria surpresa para eles no futuro. No Natal daquele ano, quando me preparava para ir à ceia na casa de Lucas, olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Os cabelos estavam bem cuidados. Eu havia voltado ao salão regularmente. As roupas eram bonitas e bem passadas. Mas a mudança mais importante estava nos meus olhos. Eles tinham recuperado a dignidade. Cheguei na casa deles com presentes para todos e fui recebida com alegria genuína. Sara havia preparado minha comida favorita, Lucas me levou para a cadeira mais confortável da mesa e as crianças disputaram quem ficaria do meu lado. Durante a ceia, Miguel fez um discurso improvisado. Quero agradecer à vovó por ser a melhor vovó do mundo e por ter nos ensinado que as pessoas têm que ser tratadas com amor. Tratadas com amor. Meu neto de 10 anos havia entendido o que os adultos demoraram meses para aprender. Mais tarde, quando Lucas me levava para casa, ele disse: Mãe, obrigado. Por quê, filho? Por ter me ensinado que o amor verdadeiro às vezes precisa de limites para ser saudável. Naquela noite, deitada na minha própria cama, no meu próprio quarto, na minha própria casa, pensei na jornada que havia percorrido. 67 anos para aprender que ensinar as pessoas a me tratarem bem era talvez o maior presente que eu poderia dar a elas. E a mim mesma. Algumas pessoas podem achar que fui dura demais, que uma mãe deveria perdoar e esquecer sem consequências. Mas eu aprendi que perdão sem mudança de comportamento é apenas permissão para continuar machucando.
Hoje, aos 68 anos, tenho uma família que me ama e me respeita. Tenho uma vida própria, com propósito e dignidade. E tenho a certeza de que nunca mais permitirei que alguém me trate como se eu fosse menos importante do que suas roupas. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o próprio valor. E às vezes, ensinar essa lição para quem amamos é o maior ato de amor que podemos oferecer. A velha que servia para alguma coisa descobriu que servia principalmente para ser feliz. E isso, descobrir aos 67 anos, não é pouca coisa. É tudo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.